um fenômeno que tem crescido muito nos últimos anos. Centenas de pessoas estão abandonando a membresia das igrejas e se tornando cristãos autônomos. Talvez você já deve ter ouvido falar disso com outro nome, os famosos desigrejados, né? São crentes que por algum motivo desistiram de fazer parte de uma igreja e preferiram apenas congregar talvez aos domingos, pingando de igreja para igreja, ou simplesmente em casa assistindo pregações da internet. Isso virou muito frequente ultimamente. E há vários motivos para que isso aconteça. Meu propósito aqui não é descrever todos eles. Nem todo desigrejado chegou a esse ponto porque ele planejou chegar, porque ele queria chegar a esse ponto, né? Nem todos os desigrejados são rebeldes a algum tipo de liderança, ou nem todos estão vivendo como descrentes e saíram da igreja só para fugir da igreja. Sim, há casos em que as pessoas fogem da igreja porque elas não querem mais compromisso com Cristo, porque elas não querem mais ser cobradas pelas pessoas, ou até mesmo simplesmente querem viver com um pé no mundo e outro pé na igreja, né? Então, como eu não faço parte de nenhuma igreja e eu congrego de vez em quando, ninguém vai reclamar se eu der escapadinhas de vez em quando para curtir um pouquinho do mundo. A gente sabe que há pessoas que querem uma espécie de cristianismo mais light, né? Mais diet, mais fácil. Mas por outro lado, também há casos de pessoas machucadas. Há casos de pessoas desanimadas na fé, desiludidas com líderes talvez, até mesmo com feridas provocadas pelos relacionamentos com outros cristãos. E nós temos que concordar que relacionamentos dentro da igreja nem sempre são saudáveis. Nós queríamos que esses relacionamentos dentro da igreja fossem saudáveis, mas muitos atritos são provocados por causa dos nossos pecados e nem todos são resolvidos. Alguns ficam para trás e causam manchas, feridas, ficam abertas. E deveria ser triste para nós saber que alguém desanimou da vida cristã por causa de um pecado nosso, por causa de uma questão que nós provocamos. Nós deveríamos nos esforçar ao máximo para que isso não acontecesse. Então surge a seguinte pergunta: como deveria ser a nossa vida em comunidade? Como nós devemos nos relacionar como cidadãos do céu ainda vivendo nessa terra? Até onde nós devemos caminhar tentando ajudar uma pessoa que não quer mais ser ajudada? Como nós devemos lidar com o nosso pecado, lidar com o pecado dos outros? Como que eu percebo esse tipo de conflito e como eu resolvo esse tipo de conflito? Nesse texto, Jesus apresenta primeiro como nós devemos ajudar outros crentes quando eles pecam, versículos 1 a 6, e segundo, como é possível fazer isso, versículos 7 a 12. Eu quero só passar algumas informações sobre o contexto primeiro. Desde o capítulo 5, Jesus vem expondo aos seus discípulos como é a vida daquele que faz parte do reino do céu, mas ainda vive nessa terra. Então, Jesus, a partir do versículo 20 do capítulo 5, na verdade no versículo 20, ele disse assim: olha, os meus súditos, a justiça dos meus súditos deve superar a dos escribas e dos fariseus. O que Jesus está querendo dizer é que esses homens religiosos, eles eram apenas belos por fora, mas por dentro eles eram sujos, eles eram hipócritas. E Jesus diz: olha, vocês devem ser transformados por dentro, mas essa transformação ela deve ser vista na prática. Então eu espero que vocês sejam tão religiosos ou sejam tão piedosos como aparentam ser os escribas e fariseus, mas primeiro que isso seja uma evidência do coração transformado. E Jesus ensina isso desde o capítulo 5, versículo 21 até o final do capítulo 5. Mas para isso eles deveriam estar atentos, em alerta quanto a alguns perigos. O primeiro perigo de viver uma vida assim é com a hipocrisia. E ele começa o capítulo 6, do versículo 1 até 18, mostrando: olha, vocês não podem ser uma coisa por fora sem ser ela por dentro, como são os escribas e fariseus.
Segundo, ele diz: vocês têm que se preocupar com o perigo de exagerar, em se preocupar com as coisas, se preocupar demais só com as coisas dessa terra e esquecer as coisas do reino do céu. E nós vimos isso nas 3 últimas mensagens do capítulo 6, versículo 19, até o final do capítulo, verso 34. E agora, Jesus apresenta um terceiro perigo, de viver a justiça do reino nessa terra. Os versículos 1 até 6, Jesus diz: olha, uma vez que as exigências de Deus são tão altas para a vida de um cristão, você pode desenvolver em si mesmo uma espécie de espírito crítico, de julgamento, e apontar para os outros e condenar demais os outros quando eles pecam. Ou isso pode gerar em você também uma permissão e uma liberdade para que as pessoas continuem nos seus erros, uma vez que você diz: não, mas a vida cristã é individual, eu não tenho de me preocupar com o outro tem que se virar na caminhada dele. E é por isso que Jesus vai responder para nós como devemos ajudar outros crentes quando eles pecam. Como? Versículos 1 a 6, acompanhe comigo a leitura. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Aqui nós podemos aprender com Jesus 3 atitudes que devemos ter quando queremos ajudar o nosso próximo quando ele peca. Primeira atitude, versos 1 e 2. Não se coloque no papel de juiz. Não se coloque no papel de juiz. Versículo 1, Jesus diz: olha, não julguem, para que vocês também não sejam julgados. E a razão, versículo 2, está no fato de que, com o mesmo critério que nós julgarmos ou medirmos alguém, na mesma medida, pelos mesmos motivos, nós também seremos julgados e também seremos medidos. O que isso significa? Essa é uma frase que o pessoal gosta de repetir hoje em dia, né? Não julguemos uns aos outros, né? Ninguém deve julgar ninguém, só Deus é quem pode julgar. Então eu não devo criticar a sua vida, eu não devo observar a sua vida e pontuar algumas coisas que estão erradas ou que eu acho que estão erradas, porque só Deus pode julgar. Será que essa é uma proibição para qualquer tipo de julgamento? Se você parar para pensar, com certeza não é, porque esse texto ele vai mostrar para nós como deve ser o nosso julgamento. Então, em certo sentido, o próprio texto diz: vocês têm de julgar. Outras passagens da Escritura nós vemos que somos ordenados a constantemente nos julgarmos, nos avaliarmos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, versos 12 e 13, nós lemos que nós devemos julgar os que são de dentro da igreja, porque os de fora Deus os julga. O próprio Jesus, em João 7, 24, diz assim: olha, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Então, o foco de Jesus parece ser esse aqui: olha, nós não devemos nos colocar em lugar de juízes uns contra os outros, a ponto de avaliar as pessoas segundo os nossos próprios critérios. É esse tipo de julgamento que Jesus está condenando aqui. Se nós fizermos isso, Deus vai nos julgar também segundo os nossos próprios critérios. E na prática, o que isso significa? Significa que o nosso julgamento ele deve ser feito da maneira com que Deus faz julgamentos. Então, o nosso modo de avaliar os outros deve ser justo. E só os padrões de Deus são justos. Os nossos padrões não são justos. Deus é o supremo juiz, nós não somos supremos juízes. Então, quando você olha para uma pessoa, você deve comparar essa pessoa com os padrões de Deus e não com seus padrões pessoais, com seus critérios de santidade. Porque quem não faz isso, quem não julga dessa maneira, está usurpando um papel que não é seu, o papel de ditar o que é certo ou errado, e vai ser cobrado por isso, porque esse papel é de Deus.
A primeira atitude para ajudar aos outros é não se colocar no papel de juiz, e juiz com J maiúsculo, o supremo juiz. Só Deus é esse juiz, e nós devemos usar os padrões dele na nossa avaliação. Segunda atitude, versículos 3 a 5. Cuide primeiro de si mesmo. Cuide primeiro de si mesmo. Olha o que no versículo 3 Jesus propõe para nós. Ele propõe uma hipérbole. Alguém sabe o que é uma hipérbole? É um exagero, certo? E Jesus usa um exagero aqui para mostrar o quão ridículo é tentar ajudar alguém que está pecando sem antes lidar com o próprio pecado. A cena aqui que Jesus descreve é de alguém tentando tirar um cisco do olho do seu irmão, e a palavra aqui é para uma lasca, uma partícula assim, uma fagulha, um grãozinho de areia do olho do teu irmão, sem reparar, sem dar a devida atenção para a trave, para a viga, para a tábua que está pendurada no seu próprio olho. E segundo Jesus, no verso 4, ele diz: é impossível que você peça para que uma pessoa deixe que você ajude em algum pecado, quando é você que está cometendo pecados muito mais graves e muito piores do que o que dessa pessoa. Por isso Jesus diz no verso 5, não seja hipócrita. Antes de mais nada, primeiro arranque a trave que está no seu olho, para que você enxergue bem. Quando nós estamos em pecado, a nossa visão fica manchada, fica ofuscada, e nós não conseguimos ver claramente para ajudar os outros. Mas nós não devemos apenas lidar com o nosso pecado, porque o versículo 5 continua. Jesus mostra: a vida cristã não é só individual, o enxergar bem tem um propósito, e o propósito é tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra hipócritas que Jesus usa aqui era como os atores daquela época eram chamados. Aqueles homens e mulheres que vestiam máscaras para expressar, mostrar algo que na verdade eles não estavam sentindo por dentro. Era muito fácil ser ator no passado, né? Era só colocar a máscara de choro quando você talvez estivesse muito feliz, mas precisava transmitir choro, e vice-versa. E Jesus diz: olha, quando nós só focamos no pecado dos outros, e nós só focamos em julgar os outros segundo os nossos padrões, sem olhar para o nosso próprio pecado, sem lidar com o nosso próprio pecado, nós estamos fazendo o mesmo que um ator. Nós estamos fingindo ser algo que nós não somos, nós aparentamos uma santidade que não é sincera. Por isso, se eu e você temos pecados pessoais gritantes, grotescos, sabe, aqueles pecados de estimação, que nós alimentamos dia após dia e não lidamos com ele, se nós temos pecados assim, nós não poderemos ser úteis quando nós tentarmos ajudar outros com seus pecados. O nosso pecado é um estorvo, e ele é um estorvo porque ele nos impede de ver claramente. Nós não conseguimos enxergar os outros, e isso nos distancia da pessoa que precisa da nossa ajuda. Antes de querer ajudar os outros, segundo, cuide primeiro de si mesmo. Se arrependa, trate o seu pecado antes, mas perceba, Jesus diz: depois você vai até o seu irmão. O fato é que quando nós temos um pecado escondido, nós não queremos tratar esse pecado, nós também fugimos de confrontar os outros, não é verdade? Porque nós sabemos que nós não temos moral. Com que moral eu vou confrontar essa pessoa se eu mesmo tenho pecados e ela sabe que tenho? E por isso nós deixamos isso virar uma bola de neve. Não, eu não confronto porque eu tenho pecado. E o pecado só continua, e a pessoa também continua no seu pecado. Jesus diz: olha, não, primeiro você lida com o seu pecado, e você tem de fazer isso, é uma obrigação. E depois você deve ir até o seu irmão e ajudar o seu irmão. Também é uma obrigação, não é uma opção. Então quando você vira o pecado do seu irmão, ao invés de fugir porque eu também tenho pecado, isso também é para ajudar você, porque você vai ter que lidar com os seus pecados, e depois vai ajudá-lo. Terceira atitude: saiba quando parar. Saiba quando parar. Olha o versículo 6. Queridos, nós todos sabemos da dificuldade que é fazer o que os versículos 1 a 5 nos disseram.
Primeiro, é difícil você deixar de julgar os outros segundo seus próprios padrões, seus próprios critérios, e começar a avaliar as pessoas segundo os padrões de Deus. Segundo, é difícil, antes de fazer isso, lidar com o próprio pecado. E terceiro, pior ainda talvez, é você ter de confrontar os outros enquanto eles estão pecando e se colocar à disposição para ajudá-los, porque quando as pessoas pecam, elas menos querem confrontação, né? É difícil fazer todas essas três coisas. Mas há uma quarta dificuldade que Jesus levanta aqui. Até onde eu devo ir no tratar do pecado de alguém? Qual é o limite da paciência que eu devo ter? O quanto eu devo insistir com alguém para que essa pessoa abandone o seu pecado? E no versículo 6 é isso que Jesus responde. Ele usa duas figuras de linguagem aqui que podem nos ajudar. A primeira figura, a primeira imagem é sobre os cães. Jesus diz que nós não devemos dar aos cães o que é santo. Os cães daquela época eram bem diferentes dos cãezinhos bonitinhos e fofinhos que nós temos hoje em dia. Naquela época as pessoas não criavam cães em casa. Os cães eram parecidos com lobos. Eles eram selvagens, eles eram violentos, eles eram imundos, sujos. E a ideia de dar a eles o que é santo é a mesma coisa de você tentar alimentar um cão imundo com algo decente, com algo puro, algo consagrado. O que um cão violento vai fazer com algo assim? Jesus diz, olha, ele olha para o que você deu, ele se volta para você e ele te ataca. Ele te despedaça porque o que ele quer não é o que é santo, o que ele quer é você. Ele quer te devorar. Assim é o que acontece com quem tenta oferecer alimento espiritual para quem vive na imundície, para quem só pensa na maldade. A pessoa ignora a palavra de Deus e a pessoa se volta contra quem está exortando ela. Segundo Jesus, se o nosso irmão começa a agir assim, nós devemos parar de tentar ajudá-lo, porque ele mesmo não quer mais ajuda. Segunda imagem, ele usa dos porcos. Os porcos eram animais imundos para os judeus, piores que os cães. E os porcos sempre ilustravam a sujeira da contaminação do pecado. E Jesus ordena, olha, não lancem as suas pérolas aos porcos. Aquilo que vocês têm de mais precioso, e por que não? Para que os porcos, para que não venha acontecer que os porcos pisem essas pérolas. Porcos não fazem distinção entre pérolas e pedras, entre tesouro ou barro. Então, o que os porcos querem é lavagem, não é riquezas. Então, se você joga a porcos riquezas, eles vão pisar, porque eles vão ver que não há comida. Pessoas que amam o pecado não se interessam com o tesouro da palavra de Deus. Nós não devemos desperdiçá-lo com quem irá pisar nas Escrituras. Em resumo, parece que o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: não insista em tentar convencer alguém que se diz crente, mas que vive no pecado, porém não quer mais ouvir a Deus. Se ele ama mais o pecado do que o Senhor, pare de gastar o seu tempo. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos falar de Deus sempre que possível, mas também, em terceira atitude, nós devemos saber quando parar de insistir em chamá-las ao arrependimento. Elas já sabem, elas já ouviram. Nós devemos também avaliar a nós mesmos, sondar o nosso próprio coração e ver se não temos nos comportado como cães ou como porcos. Porque se sim, é provável que com o tempo as pessoas desistam de tentar nos ajudar. É provável que as pessoas digam, olha, eu vou parar. E isso vai ser uma catástrofe nas nossas vidas. Nós devemos valorizar a exortação da palavra quando ela vem da boca dos nossos irmãos. Em resumo, primeiro ponto, como nós devemos ajudar outros crentes quando eles pecam? Primeiro, não se coloque como juiz, mas julgue segundo Deus. Segundo, cuide primeiro de si mesmo e depois cuide dos outros. Terceiro, saiba quando parar, perceba quando eles não mais valorizam a palavra de Deus. Mas aí vem a segunda pergunta: como nós podemos ser capazes de ajudar os outros dessa maneira? Como é possível isso? Versículos 7 até 12. Vamos ler o texto. Pedi
e vos será dado. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como nós podemos ser capazes de ajudar os outros como aprendemos? Para alguns comentaristas, esse trecho que nós lemos, ele não faz nenhum sentido na lógica de Jesus. Então, há quem diga que esse texto está no lugar errado e que ele não tem nenhuma ligação com o julgamento que nós devemos ter uns para com os outros. Mas eu prefiro concordar com aqueles comentaristas que afirmam que essa passagem tem tudo a ver com o contexto. E por que ela tem tudo a ver? Porque na verdade ela é imprescindível para que nós sejamos capazes de ajudar os outros nos seus pecados. Porque aqui Jesus fala justamente do combustível que nos inflama e que nos capacita a cumprir as 3 atitudes que nós acabamos de aprender. E esse combustível é a oração. A oração. Jesus cita 3 práticas e 3 consequências dessas práticas, caso nós as realizemos. Versículo 7, a primeira prática, qual que é? Pedir. Se nós solicitarmos a Deus por algo, isso nos será dado, nos será concedido. Segunda prática, qual que é? Buscar. Se nós buscarmos, se nós desejarmos com todas as nossas forças e nós tentarmos obter algo, nós iremos achar o que nós buscamos, nós iremos experimentar isso, nós iremos experimentar aquilo que tanto ansiamos. Terceira prática, qual que é? Bater. E Jesus disse: se nós batermos como se fosse em uma porta, ela será aberta para nós. E a explicação no verso 8 é que todo aquele que cumpre essas práticas alcança esses resultados. Logo então, se nós ficarmos parados, perceba a lógica de Jesus, nunca nós vamos atingir esses objetivos. Mas se nós insistirmos em pedir, se nós insistirmos em buscar, se nós insistirmos em bater, Deus nos atenderá e Deus nos capacitará a alcançar os objetivos que temos. Mas a pergunta é: que objetivos são esses? Será que Jesus está falando sobre qualquer assunto? Que se eu pedir sobre qualquer coisa, Ele vai me dar? E se eu bater e buscar qualquer situação, ou sucesso, ou promoção no trabalho, ou cura física, ou prosperidade, Ele é obrigado a me dar, porque o texto diz que Ele vai me dar se eu buscar. Será que é disso que Jesus está falando? Qual que é o contexto aqui? Desde o versículo 1. Ajudar os outros quando eles estão em pecado. E o que Jesus está dizendo é: se você pedir, se você buscar, se você bater, ajudar pessoas nos seus pecados, não julgá-las segundo os seus padrões pessoais, não tentar ajudá-las sem antes lidar com os seus pecados, não insistir com quem não quer mais ajuda. Se você pedir, se você buscar, se você bater, você vai receber ajuda para realizar essa tarefa tão difícil. Pedindo a Deus por isso, buscando por capacitação, batendo na porta das oportunidades de ajudar os outros, Deus vai te conceder. Se você não se vê apto, se você não se vê capaz de ajudar aos outros nos seus pecados, é porque você não tem pedido, é porque você não tem buscado, é porque você não tem batido na porta para que isso aconteça. Porque segundo Jesus, todo mundo que pede, todo mundo que bate ou que busca, todo mundo que bate na porta das oportunidades para ajudar o irmão, ele diz: recebe. Quando você passa a se preocupar com isso e passa a orar por esses motivos, você recebe a ajuda que você tanto precisa. Isso é certo. E sabe por quê? Jesus explica nos versos 9 e 10. Ele pergunta: olha, qual de vós daria ao seu filho, a quem você tanto ama, pedras ou serpentes no lugar de pães e peixes quando eles pedem?
Quem seria louco de fazer uma coisa dessas, hein? Hein? Rony. Nelzinho, bebezinho lá, papai, quer um pedaço de pão. Você vai lá e dá uma pedra para ele. Né? Imagina isso, seu João. A Danila, papai, quer um peixe. Você dá uma serpente para ela. Nenhum pai faria isso. Nenhuma mãe faria isso. É lógico que nós daríamos o melhor que nós pudéssemos para os nossos filhos. E a lógica de Jesus, no versículo 11, então se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu, Ele vai dar boas coisas aos seus filhos que lhes pedirem essas coisas boas. E você percebe a lógica de Jesus aqui? Nós todos somos maus, e é isso que Jesus está dizendo. Nós todos somos corruptos, nós somos culpados diante de Deus, nós somos manchados pelo pecado. Isso não significa que nós não façamos coisas boas, mas significa que mesmo quando nós fazemos coisas boas, nós somos influenciados pelo pecado no nosso coração, que é enganoso. Então, mesmo quando nós damos pães e peixes para os nossos filhos, ainda essas boas ações são manchadas, são maculadas pelo pecado. E talvez lá na frente nós percebemos isso quando nós dizemos para os nossos filhos: você é um ingrato porque eu te dei pão e te dei peixe. Bom, mas você deu porque você amava ele, porque você queria que ele fosse alimentado, ou você deu porque você esperava algo em troca dele? Percebe como coisas boas podem ser feitas por motivações erradas? E Jesus diz: mas vocês fazem coisas boas, mesmo sendo maus. Então, quanto mais a Deus. Deus não é mau. Pelo contrário, Deus está no céu, e isso traz a ideia de santidade, traz a ideia de bondade, de pureza, de justiça. Então, o que Jesus está dizendo é que se você pedir a ajuda de Deus para fazer o bem às outras pessoas, e isso significa ajudar as pessoas nos seus pecados, é óbvio que Deus vai te providenciar o necessário. Uma vez que nós somos falíveis, uma vez que nós cometemos erros, nós não vamos conseguir julgar os outros com perfeição. E por isso nós precisamos da sabedoria de Deus, da orientação de Deus. E se nós pedimos a Deus por essas coisas, Jesus diz: é certo que vocês vão receber, porque você está orando segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não têm em si as marcas do caráter de Cristo simplesmente porque nunca pediram por isso. Nunca se preocuparam com essas coisas. É comum em reuniões de oração, pedido pela saúde, pedido por trabalho, e isso não é errado. Mas eu quero que você pense qual a última vez que você pediu oração, ou que você orou para Deus trabalhar no seu caráter. Qual é a última vez que você pediu por consciência de seus pecados, por arrependimento de pecados? Qual a última vez que você pediu por oportunidade e coragem para confrontar aquele irmão que você sabe que está no pecado, mas que você finge que não vê, ou que você só fala para os outros que ele está em pecado, mas não faz nada? Qual a última vez que você pediu: Deus, me ajuda a confrontá-lo, porque eu preciso confrontá-lo? Porque se eu e você orássemos mais por isso, os nossos relacionamentos dentro da igreja seriam transformados de uma maneira extraordinária. Nenhum de nós ia se sentir bem ao pecar, porque eu sei que se eu pecar, a Gabi vai me confrontar. Porque o Germano sabe que se ele pecar, o seu Getúlio vai confrontá-lo. E vice-versa, e assim com todos nós. Então, nenhum de nós deixaria o próximo, o seu irmão, viver no pecado, sem se preocupar com o bem espiritual dele. Nenhum de nós viveria para si mesmo, mas se importaria com aquele que senta ao seu lado todo domingo. Eu quero saber como você está, meu irmão. Jesus conclui o seu argumento no versículo 12, não só desse texto, mas é o argumento que ele iniciou lá no capítulo 5, versículo 17, sobre como deveria ser a nossa vida de justiça nessa terra. E ele diz no verso 12: portanto, tudo que vocês querem que os outros lhes façam, façam também a eles. Essa frase é dita com uma razão. Jesus diz porque fazer isso é cumprir a lei e os profetas, é tudo aquilo que Deus exige no Antigo Testamento. Essa sentença que Jesus diz
tudo que você quer que os homens te façam, faça isso a eles. Na verdade, ela era muito conhecida dos ouvintes de Jesus naquela época. Porque 10 anos atrás, isso era já ensinado por um mestre judeu chamado Hillel. Talvez você já ouviu falar dele. Hillel foi desafiado por um gentio. O gentio disse para Hillel: eu quero que você resuma para mim tudo que a lei do Antigo Testamento ensina, mas enquanto você fica de pé sobre uma perna só sua. E Hillel então tinha pouco tempo para explicar, né? Os mestres judeus gostavam de falar muito, e o gentio não estava com muito tempo para ficar ouvindo ele. Ele disse: então vou te dar o tempo só de você ficar em cima de uma só perna. E aí Hillel então responde para esse gentio: olha, o resumo de toda a lei então é esse, olha, não faça aos outros o que lhe é odioso. Essa é toda a lei. Todo o mais é comentário. Vai e aprenda isso. Foi isso que Hillel disse, e acho que depois ele caiu na outra perna. Mas eu quero que você perceba como Jesus expressou essa ideia. Hillel expressou de maneira negativa. Hillel disse: olha, não faça aos outros o que é ruim para você. O que Jesus diz? Perceba o verso 12. De forma negativa, Jesus apresenta de forma positiva. Olha o que Jesus diz. Ao invés de dizer: olha, se você não quer ser ofendido, não ofenda, Jesus diz assim: se você quer ser amado, ame. Isso nos coloca não só em posição de reagir ao que as pessoas fazem, mas de agir em favor das pessoas. A minha vida não é reacionária, a minha vida é proativa. Antes de as pessoas fazerem coisas a mim, eu as faço, e faço bem. Nós devemos tomar a iniciativa de tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Isso é o que os teólogos chamam de a regra de ouro. Trate os outros como você deseja ser tratado. Só que é interessante que essa frase pode ser cumprida por qualquer pessoa no mundo, seja cristão ou não cristã. Se você for nos maiores centros religiosos não cristãos desse mundo, você vai ouvir coisas parecidas. Se você quer que as pessoas te façam, faça elas. E na verdade muitos pautam as suas vidas com base nisso, mesmo não sendo cristãos e mesmo sendo ateus. As pessoas fazem aos outros o que elas esperam que seja feito a elas. Por isso, nesse ponto aqui, o cristão é totalmente diferente. O cristão sim faz as coisas boas das pessoas porque ele espera ser tratado assim, mas há motivos muito mais importantes e motivos muito mais profundos que o levam a agir assim. Quero citar 2. Primeiro, por obediência. Ele faz por obediência à lei e os profetas. Ele entende que isso é o que Deus espera que ele faça, é um ato de obediência. Mas em segundo lugar, e mais importante, o cristão faz isso por gratidão, porque foi assim que ele mesmo foi tratado por Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo para nos alertar do juízo eterno, e veio para oferecer a possibilidade de não termos de ser condenados por Deus. Por isso, se nós encontramos em Jesus a libertação do juízo, por termos sido perdoados através do seu sacrifício na cruz, nós deveríamos desejar que os outros também encontrem essa libertação. E para isso nós devemos tratar as pessoas não só como nós queremos ser tratados, mas principalmente como nós mesmos já fomos e somos constantemente tratados por Deus. Deus é bondoso conosco. E por isso Deus nos avalia segundo os seus padrões, e Deus mostra os nossos pecados, e Deus nos exorta, e Deus nos perdoa por causa de Cristo. Então, se nós queremos replicar, se nós queremos espelhar esse bem às pessoas à nossa volta, nós também devemos julgá-las segundo os padrões de Deus. Nós também devemos alertar as pessoas quanto ao perigo que elas correm se continuarem no pecado, e nós devemos ajudá-las a fugirem do pecado e viverem vidas justas. Por isso, nosso papel ao ajudar outras pessoas quando elas pecam deve ser semelhante ao de Jesus para conosco. Primeiro, você aponta o juízo de Deus para elas.
Segundo, você é um exemplo de vida santa para elas. Terceiro, você apresenta para essas pessoas a salvação em Jesus. E quarto, você sabe quando parar de insistir em quem não quer compromisso com Deus. Queridos, que Deus nos ajude nos nossos relacionamentos. Que pessoas não amem o pecado por nossa causa, porque nós somos negligentes com o nosso papel. Mas que também elas não se machuquem com a igreja por causa dos nossos pecados, porque nós não temos servido de exemplo para elas. Amém?